Você acha que bulking é só comer mais arroz, mais frango e mais pizza para crescer? Esquece, hoje eu vou revelar a verdade sobre como os fisiculturistas profissionais realmente fazem um bulking e como o corpo deles se adaptam de forma quase inacreditável para ganhar músculos sem acumular gorduras excessivas. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e se você quer entender o que a ciência diz sobre adaptação metabólica, como usar isso a seu favor e ainda evitar os erros que destroem ganhos, fica comigo até o final, porque o que eu vou te contar vai mudar completamente a forma como você vê o bulking. Então já clica no botão de se inscrever, deixa o like, ativa o sininho das notificações e não esquece o botão hype, porque isso me ajuda demais também. Tá precisando de suplemento? Quer um desconto bacana? Dá uma passada no site da Max Titânio e usa o meu cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto no site da Probiótica e usa o meu cupom EUPRO Personal Fábio para 15% off em qualquer produto que você precisar para melhorar seu shape. Vou começar aqui falando sobre o mito do bulking, porque mais nem sempre é mais. Eu explico. Acontece que muita gente acredita que o famoso bulking sujo, aquele em que você come tudo que você vê pela frente, é a melhor forma de crescer. Parece tentador, não é mesmo? Você pensa, é só colocar um corpo num superávit calórico absurdo que vou virar um monstro em poucos meses. Só que a realidade é bem diferente, principalmente no nível profissional. Estudos como o de Gart e outros colaboradores de 2013 no International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism mostram que excedentes calóricos exagerados aumentam sim o ganho de massa, mas proporcionalmente aumentam ainda mais a gordura corporal. Isso gera depois uma fase de cutting mais agressiva que pode levar à perda de massa magra conquistada. O fascínio do bulking sujo vem de um lado psicológico. Comer sem restrições é prazeroso e parece produtivo, mas para atletas de elite isso é ineficiente e até contraproducente. Então aqui entra o conceito central do vídeo, a adaptação metabólica. O corpo não responde de forma linear a aumentos calóricos. Ele ajusta o gasto energético, os hormônios e até o comportamento para tentar manter equilíbrio. Agora vamos falar do motor metabólico. Além das calorias, temos as calorias gastas. Eu explico. Acontece que quando falamos de bulking, muita gente só olha para a equação calorias ingeridas menos as calorias gastas, mas dentro dos calorias gastas temos um fator muitas vezes ignorado, o NEAT, que é o Non-Exercise Activity Thermogenesis, que é basicamente a energia que você gasta fora do treino, andando, mexendo as mãos, ajustando postura. Então um estudo clássico de Levine e os colaboradores em 99 mostrou que pessoas superalimentadas aumentam o NEAT de forma involuntária, queimando até 700 calorias extras por dia só por se mover mais. Além disso, temos o efeito térmico dos alimentos, o TEF, que é a energia gasta para digerir, absorver e metabolizar nutrientes. Proteínas têm um TEF de cerca de 20 a 30%, carboidratos de 5 a 10% e gorduras de 0 a 3%. Então, um bulking rico em proteína naturalmente aumenta o gasto calórico, mesmo sem treino. E claro, com superalimentação e treino pesado, as vias metabólicas como a síntese proteica e a glicogênese ficam hiperativadas, elevando o consumo energético. Isso explica por que atletas de elite conseguem comer quantidades absurdas sem acumular gordura na mesma proporção que um iniciante. Vamos entender o que seria uma sinfonia hormonal, orquestrando crescimento e ganho de gordura. Vamos conectar ciência com aplicação prática. O crescimento muscular não é só sobre calorias, é sobre hormônios e como o corpo direciona nutrientes. Dois protagonistas aqui, sensibilidade à insulina e partição de nutrientes. Quanto mais sensível à insulina, mais seus músculos e não sua gordura recebem os nutrientes. Um estudo de Kahn e os colaboradores de 2006 mostram que atletas treinados têm uma capacidade muito maior de direcionar carboidratos para o glicogênio muscular. Outro ponto-chave aqui é que hormônios tireoidianos, como T3 e T4, regulam a taxa metabólica.
Então, com superalimentação, esses hormônios tendem a subir levemente, acelerando o seu metabolismo, mas exageros podem gerar resistência e depois uma queda brusca. E não podemos esquecer do IGF-1 e do hormônio do crescimento, que é o GH, que trabalham em sinergia para promover hipertrofia. É como uma orquestra. Se todos os instrumentos estão afinadinhos, você ganha músculos com mínima gordura. Se algo desafina, o ganho vira gordura. Agora vamos falar de excedentes estratégicos. A arte da superalimentação progressiva. O que é isso? Eu explico. Vamos falar um pouco de histórias agora. Fisiculturistas profissionais não chegam em janeiro e já começam comendo 1000 calorias a mais. Eles fazem algo chamado superalimentação progressiva. Começam com um excedente pequeno, algo em torno de 200 a 300 calorias acima do gasto, e vão ajustando semanalmente de acordo com a resposta do corpo. Isso é ciência aplicada. Um estudo de Gart e outros colaboradores de 2013 mostraram que excedentes moderados promovem ganhos de massa magra mais limpos. Além disso, eles usam refeeds estruturados e até pausas curtas de dieta para manter a flexibilidade metabólica e evitar a temida termogênese adaptativa, quando o corpo aprende a gastar menos energia mesmo comendo mais. Tudo isso é monitorado em tempo real: dobras cutâneas, bioimpedância, força nos treinos até qualidade do sono. É ajuste fino, não chute. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo, Bulking inteligente, para que eu saiba que você é dos que estudam o jogo da verdade. E continue até comigo até o final, porque na conclusão vou dar um checklist prático para você aplicar essa estratégia no seu treino. Mas vamos seguir porque ainda tem mais informação. Vamos falar do futuro do Bulking, crescimento sustentável e otimizado. O bulking inteligente é a combinação de treino estratégico, excedentes calóricos controlados, distribuição correta de macronutrientes e atenção ao estado hormonal. Novas pesquisas apontam para algo interessante. Otimizar a saúde do microbioma intestinal pode aumentar a absorção de nutrientes e melhorar a eficiência metabólica. Estudos como o de Clark e os colaboradores de 2020 no Journal of the International Society of Sports Nutrition mostram que atletas com microbiota mais diversa conseguem utilizar melhor a energia ingerida. E isso abre espaço para suplementação probiótica e dietas ricas em fibras como parte do bulking. No fim, o objetivo é crescer de forma sustentável, preservando a saúde a longo prazo e evitando fases de cutting extremamente agressivas. Resumindo, o bulking não é comer sem pensar, é entender a adaptação metabólica, é usar excedentes progressivos, é controlar hormônios, é otimizar o microbioma e treinar pesado. Então, se você aplicar esses conceitos, vai crescer mais limpo, com mais rapidez e menos sofrimento na fase de cutting. Gostou do vídeo? Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, não esquece o botão hypar também, porque isso me ajuda demais. Venha conhecer minha área de membros para acesso a conteúdos exclusivos por apenas R$ 1,99 por mês. Tá precisando de uma força nos seus resultados para dar aquele bulking bacana com bastante proteína? Dá uma olhada nos preços dos whey protein que tem lá no site da Max Titanium. Usa meu cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto, ou no site da Probiótica o cupom é EUPROPERSONAL Fábio para ter 15%. Na dúvida, os links estão nas inscrições e nos comentários fixados. Me segue também nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, Kawaii, para acompanhar dicas diárias e para você que gosta de vídeos curtos. E não esquece de clicar nos vídeos que estão aparecendo e na playlist que estiver aparecendo para continuar evoluindo comigo. Forte abraço, fica com Deus, coma bem, se alimenta bem, quer crescer, cresça com consciência. E é por isso que eu estou aqui para trazer as melhores informações para te ajudar nos seus objetivos. Eu sou o Personal Fábio Lavoso, é um prazer estar com você, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.